Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, onde hoje você vai conhecer uma forma inovadora de moradia. Já imaginou você morar numa casa por assinatura, por exemplo? Uma plataforma totalmente inovadora, tecnológica, que traz para o mercado da propriedade dos imóveis uma inovação totalmente curiosa, que vamos conhecer hoje um pouco mais sobre essa história. Vem comigo! Pois é, hoje estamos aqui conhecendo a história da House e estou me sentindo em casa, Alexandre, e queria começar a saber detalhes, como foram os desafios que você enfrentou com a idealização, a ideação desse tipo de startup. Lene, primeiro sinta-se em casa e sinta-se em House, mas a vida de empreendedor, ela nunca é constante, né? Então a gente começou com uma ideia, literalmente, com zero recursos, num apartamento de 20 metros quadrados. Começou a nossa história, carregando o colchão nas costas. E foi muito interessante, a gente tinha um ideal, né, de prover uma solução para as pessoas que compravam um apartamento e queriam ter renda. A gente via um grande problema, dava muito trabalho, as pessoas não atingiam o resultado. Então veio essa ideia de começar uma nova empresa e aí foi se desenvolvendo, né? E acho que a vida do empreendedor é muito legal, porque você vai executando, você vai criando e de uma ideia vem outras oportunidades. E acho que aquele verdadeiro empreendedor, né, aquelas empresas que enxergam as oportunidades que vêm, né, o caminho e conseguem enxergar outros negócios, outras oportunidades e não ficam estáticas. A maioria das empresas que a gente conhece hoje, bem-sucedidas, elas fazem algo totalmente diferente daquilo que as originou. E quando a gente fala de moradia, é sempre um quê a se pensar, né? Porque as pessoas querem o mínimo possível de dor de cabeça, de trabalho, de burocracia, e essa facilitação vocês também trazem para esse mercado, certo? Sem dúvida, o nosso grande conceito, né, foi que as pessoas podem morar aonde elas quiserem, por quanto tempo elas quiserem, sem nenhum tipo de burocracia e com muitas experiências, né? E isso muda muito a forma como a gente mora, isso devolve liberdade para as pessoas, né? Muitas pessoas se engessaram no modelo que você paga juros exorbitantes para bancos, né? As pessoas ficam presas. É muito engraçado porque a gente criou um modelo, né, habitacional. Isso vem muito de como a humanidade se desenvolveu, que precisava se proteger em castelos e fortalezas, tinha a questão da agricultura. Então a casa é o centro e a pessoa ela fica meio que escrava, ela tem que trabalhar perto, a escola dos filhos tem que ser perto, né? Ela fica, de certa forma, estática em uma moradia. E ao meu ver, o futuro ele é invertido. A pessoa é o centro e a moradia deve acompanhar essa pessoa em cada momento da sua vida. Então, se eu estou trabalhando em uma cidade ou em uma empresa, eu moro perto. Se eu me casei, eu quero um apartamento maior. Se eu tenho filhos, eu posso querer morar perto da escola, um apartamento maior para comportar o crescimento da família e por aí vai. Então, uma inversão de valores, as pessoas mais líquidas, com mais liberdade, com mais condições de fazerem aquilo que elas realmente querem, né? Então, eu quero muito devolver tempo para as pessoas e é isso que a gente está fazendo. A PropTech é uma empresa de tecnologia ligada a propriedades. Então, tudo que envolve, desde imobiliária, toda a parte de locação, toda a parte de habitação em si, né, tudo que envolve uma propriedade, um imóvel, está ligado a uma PropTech. É uma empresa realmente que trabalha com esse nicho de mercado, porém ela coloca muita tecnologia. Então, o Prop vem de propriedade e o Tech vem de tecnologia. Eu gosto muito de viajar e nem sempre você tem aquele espaço, né? Você tem aquela reserva do hotel, às vezes você quer um cantinho para cozinhar, então você consegue, através de PropTechs, por exemplo, encontrar espaços que você pode utilizar. Por exemplo, na House, você tem um espaço mais decorado, um espaço mais garantido realmente que aquela foto é real. Às vezes no Airbnb você chega no imóvel e não é tão assim, né? Mas você consegue utilizar hoje pessoas físicas, PropTechs, de diversas formas, desde aluguel, desde compra de propriedades, até mesmo às vezes tu tá enjoado da tua casa
quer decorar uma casa, ou às vezes tu quer comprar uma casa nova, às vezes esse apartamento, por exemplo, está na planta e tem já soluções que conseguem você enxergar de forma 3D como vai ficar aquele apartamento, como que ele é decorado, mudando cores, mudando móveis, inclusive te dando a vista que você vai ter daquele determinado andar para aquela região. Então, existe N PropTechs hoje no Brasil que estão fazendo soluções maravilhosas aí para melhorar a nossa vida. Quanto mais viável, mais próximo for a solução para meu problema, seja meu problema, entre aspas, ir no mercado ou utilizar de algum serviço, também unir esses componentes dentro do prédio, dentro de onde você mora, para ter essa facilidade de tempo e agilidade também, né? Sem dúvida, acho que essa é a nossa grande visão hoje, né? Então você imagina que o prédio, ele é um elemento, é um hardware, né? Uma massa de concreto, que não tem nada lá dentro, simplesmente tem uma portaria e mais nada. E hoje a gente acredita que é possível trazer uma série de soluções e serviços que facilitam a vida do morador, que geram mais tempo, geram economia de tempo, economia de dinheiro. Então acho que um comparativo muito legal, você tinha um celular antigamente que não fazia absolutamente nada. Você lembra aquele celular que só ligava? Sim. Aquele tijolão ali. Com um teclado ali. Teclado e só fazia a ligação. E daí inventaram um smartphone que hoje você se comunica, compra, vende, as pessoas casam pelo celular, né? Então tudo é feito pelo celular. Você baixa os aplicativos e ele passa a ser um grande provedor de soluções para a sua vida. Então, na nossa visão, o prédio é muito parecido. Os prédios até hoje eram hardwares, eram equipamentos estáticos, sem nada. E a gente acredita que é possível baixar os aplicativos para dentro do prédio e transformar a vida das pessoas que moram lá dentro. Então, alguns exemplos, tá? Então, a gente tem a lavanderia automatizada dentro dos prédios, tem os mercados dentro do prédio, tem carro por assinatura, carregador de carro elétrico, adega. Então, são infinidade de serviços que facilitam a vida do morador, ele ganha mais tempo para fazer aquilo que ele quer, economiza dinheiro e economiza tempo. Isso é muito legal porque realmente inverte valores e proporciona uma vida totalmente nova, diferente, numa revolução muito parecida com o que o smartphone foi nas nossas vidas. A gente está fazendo algo similar, só que no mercado imobiliário, na moradia. Agora, justamente essa ponte entre mercado imobiliário ou construtoras e também a entrega, né, do tipo de trabalho específico, vocês também têm esse mecanismo, certo? Vocês conversam, vocês são tipo uma ponte entre o usuário, as incorporadoras e vocês dão o resultado final, é isso? Um nome muito bacana que inventaram que chama plataforma hoje. Plataforma. Né? Todo mundo é plataforma, mas é um nome que acho que descreve esse novo tipo de modelo. Tá? Numa ponta você tem os construtores, que na verdade são os fabricantes, né, dos apartamentos, dos imóveis. Você tem as indústrias diversas, então tem fabricantes de carro, tem fabricantes de produtos diversos, tem prestadores de serviço e por aí vai, né, que é a indústria em geral. Então, e tem o morador. Então a House ela conecta quem produz, a indústria e o morador. E todo mundo ganha. Né? Você tinha aquele equipamento que estava completamente ocioso. Então o incorporador ele tem um prédio tecnológico que ele vende melhor. A indústria descobriu um novo canal que é muito mais barato, muito mais rápido, com uma logística muito mais fácil, porque está tudo lá, né? O prédio já tem segurança, já paga IPTU, já tem um espaço. Então a indústria não precisa mais pagar isso num local externo. E o grande beneficiado é o morador, que ganha facilidade, ganha economia, ganha um monte de serviço na palma da mão, dentro do seu próprio prédio, e todo mundo ganha. E o condomínio ainda fica mais barato, né? Ainda tem essa vantagem, porque uma parte desse dinheiro que pela eficiência que a gente gera, reverte para o condomínio. Então todo mundo ganha, o condomínio ganha, o morador ganha, a indústria ganha, e a House ela que conecta, né? Ela que faz isso acontecer. E aí tem esse nome maravilhoso, que é uma plataforma multidimensional. A PropTech é um setor que está muito em expansão, realmente é um setor que tem muita carência. Você veja que hoje escritórios imobiliários são totalmente burocráticos, complicados e sempre foi assim. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma revolução muito grande dentro desta área. Existe muita oportunidade. Então, oportunidade desde a área de decoração, na área de construção, desde a área de aluguel e comercialização desses apartamentos, casas. Então, realmente é um setor, a PropTech é um setor que está crescendo muito e vai crescer bastante, não só no Brasil, mas no mundo.
Figura investidor, existente, de que forma, quando a gente fala de uma PropTech, existem peculiaridades ou não? É o processo de uma startup comum em termos de figura do investidor e também de validação exponencial, também o crescimento, né? Como é que a gente olha para esses dois pontos, Alexandre? Sem dúvida, acho que existem questões que são comuns a todas as startups, né? Talvez o desafio, o questionamento do status quo, a escalabilidade, a tecnologia embarcada que permite que tudo isso aconteça. Então, acho que isso é comum a todas as empresas de tecnologia. É óbvio, quando a gente fala de PropTech, né, que tem esse mercado imobiliário, ele tem particularidades. É um mercado gigantesco, é a segunda maior economia do Brasil. Você tem agro em primeiro lugar, o mercado imobiliário é a segunda economia, talvez a maior economia do mundo, né, se a gente for colocar em termos de valores de ativos. Então, é um mercado muito grande. E ele tem as suas peculiaridades, né? Você tem muitos valores envolvidos, você tem players às vezes mais conservadores, né? Que são construtores, imobiliárias, então existem as peculiaridades desse mercado, mas é lindo porque tem tanta coisa para fazer, ele é tão carente que você tem um universo gigantesco para explorar, desde a construção, na parte de propriedade, na parte de software. Então é lindo assim o número de possibilidades e o quanto a gente pode melhorar esse mercado e a vida das pessoas. Metaverso é algo que chama muita atenção hoje, porque a gente olha para a questão tecnológica inserida nas empresas e a House tem também um pezinho nesse metaverso. Como é que funciona para vocês? Como é? Eu gosto muito de colocar as coisas na prática, né? Eu vejo muitos teóricos que ficam divagando sobre o que é o metaverso, o que ele vai ser. A gente executa. Então, só para colocar aqui, o que a gente faz na metaverso hoje é uma grande ferramenta para a gente, para originar locações e vendas, captação de clientes que compram apartamentos que tem a House. Então, nós temos um prédio da House no metaverso, né, que talvez é o maior de todos os ambientes hoje. Então, estão lá as grandes marcas lá de moda, etc. Então, nós temos um prédio que tem a experiência perfeita. A pessoa experimenta como é trabalhar no coworking, ela tem todas as facilidades, ela pode ir lá conhecer os produtos do mercado, da adega e por aí vai, conhecer gente. Então, nós fazemos uma série de eventos dentro desse metaverso, da onde já saíram uma série de locações. Então, foram centenas de locações que nasceram dentro do ambiente do metaverso e venda de apartamentos. Então, foi muito legal. Tem um case no fim do ano passado. A gente lançou um prédio no interior de São Paulo, no qual foram vendidas mais de 200 unidades no modelo híbrido, que era presencial e no metaverso. Então não é mais uma brincadeira, né? Não é uma coisa hipotética, mas uma grande ferramenta que pode gerar muitos resultados. Eu acredito muito que o metaverso é uma evolução das redes sociais de uma maneira muito mais imersiva, mas, Lene, eu vou te falar o que me surpreende mesmo, é tentar entender como que as pessoas vão morar quando o metaverso estiver difundido. Se a pessoa pode trabalhar de onde quer que ela esteja, de forma plena, então se eu sou um advogado, um arquiteto, eu faço a reunião no metaverso, eu trabalho remotamente, não preciso mais ter nada físico. Como é que essa pessoa vai se vestir? Ela precisa comprar roupas ou ela vai estar sempre à vontade? Como é que ela vai morar? Ela vai precisar de muito espaço, pouco espaço? Ela vai morar onde, já que é tudo remoto? Então é muito legal você pensar, né, como é que vai ser essa vida no futuro, como é que ela vai consumir, como é que ela se exercita, o que ela vai ter de espaço, vai ser um quarto grande, escuro, com óculos de VR. Então acho que isso é o que mais eu acho legal, é tentar entender para onde que vai tudo isso, as consequências no mundo físico dessa grande transformação. As vantagens de uma moradia por assinatura são enormes, né? Vamos começar primeiro, para que você não tenha que passar por aquela burocracia de comprar um imóvel, não é fácil. Segundo, você não precisa imobilizar aquele capital e pode deixar ele rendendo, por exemplo, em outros investimentos, né, que você consiga uma rentabilidade muito maior do que você colocar aquele valor realmente para comprar teu imóvel. Terceiro, tu pode morar onde tu quiser. Então tu pode alugar uma casa por uma assinatura por uma semana, na outra semana está em outra região. Você pode realmente ser um verdadeiro nômade e morando de acordo com a tua necessidade, né? Nem sempre você vai precisar ter aquela casa gigante para ti. Às vezes tu precisa ter, vai receber uns parentes, precisa ter mais quartos, então tu pode se mudar uma casa com maior tamanho. Mas se a maioria das vezes tu passa sozinho, para que tu precisa ter aqueles 3 quartos lá? Então tu pode realmente se adaptar e ir mudando de acordo com a tua necessidade. E
E agora um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, ainda mais curiosidades e tudo sobre esse universo das PropTechs. Eu trago aqui também o recorte do que a pandemia trouxe em termos de mudança de hábito de vida, né? O home office chegou com tudo, apesar de agora estarmos vendo o formato híbrido de trabalho voltar, mas as pessoas estão mais mesmo casa, né? Fazendo tudo mais em casa, até jantando mais em casa, como o hábito em muitas cidades poderia ser antes sair, ficar altas horas à noite. Hoje temos uma mudança também de padrão, de comportamento, de horários e também de preferência. Vou ficar no meu ambiente, no meu lugar, né? Recarregando minhas energias, olhando para mim. É bem por aí, né? Mudança de vida e vocês acompanhando também essa escala, né? Sem dúvida. O dado que mais me surpreende, Lene, é que as pessoas passavam, pré-pandemia, 12, 13 horas em casa. Esse número aumentou para 19, quase 20 horas por dia dentro de casa. Então a pessoa está se alimentando, ela está se exercitando, está trabalhando de dentro de casa. Então você imagina que esse tempo todo de permanência também exige novas soluções, né? Ela começa a usar o equipamento do edifício de uma forma diferente, a casa precisa ter outras soluções, né? Acho que o home office é a mais óbvia, mas são várias outras. Então realmente é uma transformação muito grande, a casa passa a ter um outro significado, uma multidisciplinaridade que precisa ser entendida. Isso impacta todas as cadeias de consumo, produto, de como a gente tem que formatar a arquitetura, onde ela mora, né? Tem muita gente que acabou mudando de lugar, agora voltou por causa do híbrido, tem gente que continua morando fora e tem um apoio aonde está o escritório, então são novas configurações que a gente precisa entender, mas acho que aí abrem-se oportunidades infinitas para empreendedores, para startups, para a própria indústria, que também acho que é uma oportunidade incrível. Bom, e algo que também me chamou a atenção ao entrar aqui, em um dos prédios, que é esse que a gente está, foi justamente essa questão da solução e de serviços integrados dentro do próprio ambiente, como você citou para a gente aqui no início da entrevista, mas queria também te ouvir mais. Como é que você faz ou idealiza essa ponte entre marcas, entre soluções, sejam elas de uso pessoal, produtos para isso, enfim, vários itens aqui que eu pude perceber e várias marcas também integradas, né? Isso é bom porque é uma corrente do bem, digamos assim, e a união faz a força com certeza, né, Alexandre? Sem dúvida. Então, se você pegar, né, o prédio ele passa a ser um grande hub que conecta vários serviços que podem facilitar a vida das pessoas. E daí grandes indústrias, né, aquelas que a gente conhece, aquelas que são as mais famosas, passam a prover os seus serviços dentro do prédio. E aí é fantástico, eu vejo assim uma transformação enorme e o que é legal, né, é que cada prédio tem a sua configuração. Então da mesma forma que eu configuro o meu celular, né, a minha tela inicial ou o meu celular provavelmente é muito diferente do seu, né, os aplicativos que estão lá e o prédio é a mesma coisa. Então um prédio em São Paulo é diferente de um prédio no litoral, que é diferente de um prédio de família, que é diferente de um prédio mais focado no público solteiro. E aí o prédio ele vai conectando, né, as indústrias e as soluções de acordo com aquele público. Então é muito legal você ver esse novo formato e a indústria percebeu que existe esse novo canal, essa nova forma de chegar até o consumidor de uma forma mais eficiente, mais rápida, dentro da casa dele. Né? Então legal. É uma grande transformação e várias empresas já se ligaram, né? Entenderam o que está acontecendo e a gente tem até uma fila, né, de empresas que querem entrar para começar a prestar soluções e a gente está correndo para poder dar conta de integrar todo mundo com as soluções. As empresas podem se beneficiar das PropTechs de várias formas. Por exemplo, você alugar um imóvel é uma dor de cabeça muito grande. Você tem que controlar se a pessoa entrou, viu a chave, né, se arrumou ou não arrumou o quarto, toda a parte de limpeza. Então, existe o PropTechs hoje, especialistas de apartamento, onde elas garantem todo o serviço de atendimento para o usuário e você realmente não precisa se incomodar com nada. Tem PropTechs que decoram o seu apartamento, então você precisa nem se incomodar em comprar imóveis, os móveis. Essas PropTechs vão lá, entram, fazem a decoração, fazem toda a gestão. Então, realmente é uma maneira de você, como investidor, né, ter uma renda e sem precisar se incomodar com a dor de cabeça.
Eu, usuária, baixo o aplicativo House e estou em qualquer lugar do Brasil. Afinal, vocês também têm realmente, né, em várias cidades do Brasil, independente da região, a proposta. Como é que você lida com diferenças regionais para atender determinado público e também facilidade através, claro, da plataforma do aplicativo? Então a pessoa usa o aplicativo, ele é um grande controle remoto da sua vida. Então eu falo com a portaria, eu libero a entrada de visitantes, eu reservo área comum, peço limpeza, peço manutenção, se quebrar meu ar-condicionado, em 2 cliques eu resolvo. Então ele tem essa função de facilitar a vida da pessoa. E todo o consumo também de serviços, se eu quero comprar um item no supermercado, ou se eu quero lavar uma roupa, ou se eu quero reservar o carro por assinatura, eu faço tudo isso por aplicativo. O que é legal, né, a regionalidade, que cada lugar ele tem uma certa demanda. Então, por exemplo, em São Paulo, as pessoas usam muito o armário de logística para cartório, para documentos, né? Existe essa demanda, a pessoa deixa lá o documento num armário autônomo e a pessoa vem retirar, né? Pode ser um cartório, pode ser uma empresa de logística, ela vem lá retirar nesse armário autônomo. Já quando a gente tem um prédio, por exemplo, na praia, as pessoas às vezes querem um aluguel de kitesurf ou querem uma barraca na praia. Sim. E tá tudo certo, né? Então a gente conecta os diversos provedores de serviço que conseguem trazer uma solução adequada de acordo com o perfil do prédio, com o regionalismo, e essa é a beleza do negócio. As PropTechs se beneficiaram muito com a pandemia porque as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Principalmente agora com o home office vindo muito forte e também por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram dentro de casa e viram que sua casa não é tão funcional, viram que sua casa precisa de uma reforma, precisa de uma decoração, né? Hoje está em moda vários programas de televisão que mostram decorações lindas, fantásticas, e a hora que essa pessoa olhou para sua casa, realmente viu que precisava de uma reforma. Então hoje vários PropTechs aproveitaram essa onda de que as pessoas estão passando mais em casa e passaram a oferecer diversos serviços. Um serviço muito legal que a House, por exemplo, faz é justamente essa reforma, fazer toda a parte de arquitetura, de planejamento de imóveis, o que vai, o que não vai em cada lugar, fazer esse estudo e realmente vir e colocar para dentro da tua casa. Isso é uma coisa muito legal. Iniciativas como a House realmente é uma coisa boa que faz com que a gente tenha uma garantia que aquela foto realmente é real e que o processo que aquele imóvel que tu está alugando realmente seja o imóvel igual e exatamente o que está na foto. Então isso é uma coisa boa. Eu sou muito fã das PropTechs e tem realmente muito espaço para mais iniciativas realmente entrarem dentro desse setor. Iniciativas que venham automativar sistemas de locação, que venham realmente ajudar imobiliárias, esse mercado imobiliário como um todo. Alexandre, quando a gente fala de desafios para quem quer ser um empreendedor nessa área, para quem tem uma ideia ligada também ao mercado de propriedade como um todo, quais são as dicas que você poderia dar, compartilhar aqui com a gente? Legal. Eu acho que assim, tem muitas dicas, né? As pessoas hoje podem entrar, mas aí como experiência de empreendedor, acho que a primeira é nunca concordar com o status quo, né? A gente vê muita coisa que a gente assume como certo e que não necessariamente precisam continuar. O mundo tomou outras proporções, existem N outras formas, soluções que podem questionar antigos modelos para melhorar a vida das pessoas. A gente fala um pouquinho de pagar financiamento, juros, a vida produtiva inteira. As pessoas não têm liquidez, ficam devendo para banco ou ficam presos a um único imóvel enquanto a vida virou de cabeça para baixo e ela está presa, né? Mudou de emprego, a família cresceu, algumas pessoas se divorciam. Será que faz sentido ela ficar presa a um único imóvel? Então questionar o status quo, acho que isso é o predominante para um empreendedor. Outro hoje, né, o mundo não tolera mais modelos que perdem dinheiro. Então muita gente fala, vou crescer a qualquer custo, vou fazer um negócio maluco. Acho que hoje a gente fala em crescimento com resultado, não dá para ser diferente. E por último, muita, mas muita resiliência, né? Não dá para achar que você vai entrar no negócio. Tem muita gente que entra
meio que achando que é fácil ou que não tem amor real pelo negócio, sabe? Eu vou só pelo dinheiro e tal. Para você prosperar no negócio, você tem que ter realmente uma paixão, tem que ter um propósito maior, porque vai ser difícil, são altos e baixos, a vida do empreendedor, principalmente no Brasil, que é muito volátil, não é fácil. Então você tem que ter uma força de vontade, uma paixão muito grande para seguir adiante, superar os objetivos e não desistir nunca. As pessoas desistem muito cedo. Acho que esse é o grande problema, né? Que você vê que muita gente não chega lá na primeira adversidade ou fica um pouco difícil, desiste. Sim. E não pode ser assim. Isso aqui exige um grau de dedicação e de resiliência muito grande. Olha que bacana, muito bacana mesmo conversar contigo, o propósito da sua empresa, da sua startup, da House como um todo. Bom trabalho e boa sorte sempre, viu? Muito bom tê-lo conosco aqui no Startupeiros. Super obrigado, muito legal falar com o público, dar dica para empreendedores, boa sorte para todo mundo e fica no jogo, nunca desista. Valeu. É isso aí, obrigada.